Salve, salve, o Tá Ligado tá de volta. Agora são 10 horas e 39 minutos. E aí, já pensou onde você vai almoçar hoje? Não seja por isso. Almoce comigo no melhor, no restaurante do Percy, na Rua Inácio de Moura, bem aqui no coração da nossa cidade. Lá você encontra churrasco a quilo, um buffet super variado, também comida japonesa. Então pense aí, você super bem servido é sim no restaurante do Percy. Agora, para você comer super bem, você tem que estar com a sua saúde bucal em dia, não é isso? E pra gente falar de saúde bucal, a gente está recebendo o nosso Tá Ligado, o doutor Leandro Mignon, mais uma vez já está se tornando nosso sócio. Doutor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Tá Ligado. Hoje a gente vai falar, as pessoas têm muito medo de dentista, né? Tem esse mito com o dentista, principalmente na hora de você fazer cirurgias, né? Verdade. E hoje a gente vai falar de siso, que acaba sendo uma cirurgia, né? É uma cirurgia até bem complexa, que a gente tem que ter um cuidado, seguir umas orientações e procurar um profissional habilitado para poder estar fazendo. Meu irmão uma vez me perguntou, manda um abraço pro meu irmão Marquinhos, mais novo, caçula, perguntou para mim, o que é siso? Siso, na verdade, é um dente que a gente chama de molar, é uma numeração, é um dente que a gente chama de terceiro molar, ele fica localizado, seria o último dente na nossa arcada. Então, pela localização dele, ele é difícil acesso para higienização e, em alguns casos também, ele nasce de uma maneira errada, uma angulação errada, o que acaba tendo a indicação da gente ter que removê-lo, entendeu? E por ele também, geralmente, às vezes, ele nem nasce, a gente chama de siso incluso. A gente, às vezes, precisa fazer radiografias para saber até se existe o siso. Há pessoas que têm, há pessoas que não têm. Então, isso é muito de cada pessoa mesmo. Eu extraí todos os dois. Na mesma hora começou, quando pensou em sentir dor, nunca senti dor de dente na minha vida, mas quando o siso começou, já logo fui lá e já arranquei todos os dois. Todo mundo deve extrair o siso? Então, na verdade, todo mundo tem que passar por uma avaliação de um profissional habilitado. Geralmente, os profissionais habilitados que fazem é o cirurgião bucomaxilo, que é o especialista, um dentista especialista em cirurgia. É interessante você fazer uma radiografia que o nome é panorâmica. Essa radiografia é para você primeiro saber se você tem o siso. Em alguns casos, você pode ter os sisos, geralmente, o normal são 4 sisos, um em cada emercada, e não precisar extrair. Se ele nascer de uma maneira correta, que não te atrapalhe a higienizar, não esteja torto, você não há necessidade de remover. Mas em alguns casos, há sim a necessidade de remover. Que é às vezes, ou indicação do ortodontista, que às vezes é o especialista do aparelho, que indica porque às vezes ele precisa de espaço para alinhar a sua arcada. Então, tem algumas indicações. Então, quem vai determinar se você precisa tirar ou não vai ser o especialista. Muito bacana. Quando falou dos 4, eu passei a língua cá em cima para saber se os dois de cima já tinha nascido. Mas aqui em cima tem espaço. Essa falinha aqui não nega. Doutor, muitas pessoas falam que o siso, a cirurgia, como que ela procede, né? Eu vou fazer uma cirurgia, depois eu não posso... É normal? Fez a cirurgia, na mesma hora você sai andando normal? Não, de maneira nenhuma. Cirurgia de siso, na minha opinião, é uma cirurgia assim, que ela é muito minuciosa. Há cirurgias de sisos que demoram 10 minutos, há cirurgias de sisos que demoram 1h30. Então, é uma cirurgia que você tem que passar por uma avaliação antes, uma avaliação pré, uma medicação pré, em alguns casos. Alguns pacientes até fazem uma medicação até para ansiedade, tomam um benzodiazepínico, um relaxante muscular. Então, há uma indicação para a cirurgia. Não é uma cirurgia que você tem que se planejar para fazer. Porque geralmente você também, o pós-operatório, você perde alguns dias de repouso absoluto, que é importante também para o sucesso da cirurgia. Não só a cirurgia, como o pós-operatório. Porque senão você pode ter uma dificuldade até de cicatrização, higienização, se você não seguir as orientações. Grande parte da população acha que a questão bucal acaba sendo uma coisa banal. Eles não são conscientes de que a boca também é saúde, né? Sim, é muito importante até você falar isso, porque a cirurgia é uma coisa muito... que o paciente tem que se preocupar muito, porque cirurgia, tudo que é um trauma quando você vai tirar o dente. Isso pode gerar uma infecção de uma maneira errada, vamos dizer assim. E essa infecção, existem casos na literatura, casos até de fotos, se você procurar, às vezes, até na própria internet, de mortes de pacientes que não souberam ou não cuidaram, e isso tomou-se uma proporção que gerou uma sepsemia, que é uma infecção generalizada. Então, cirurgia de siso é uma cirurgia, sim, que você tem que ter um cuidado, tem que ser acompanhado por um profissional habilitado, porque senão ela pode ter danos severos futuramente. E tem todos os pré-requisitos de uma cirurgia comum, como anestesia. Isso, exatamente.
É uma cirurgia de ambiente ambulatorial, né? Há casos até, eu tenho pacientes que operam em centro cirúrgico, ambiente hospitalar, porque tem uma complexidade maior. Mas, pelo menos, a gente tem que fazer um exame de imagem antes, ver. É interessante também falar que o siso ele fica localizado num local muito nobre, o superior perto do seio maxilar e o inferior perto de um nervo, que a gente chama de alveolar inferior. Quando a gente negligencia essas duas áreas, a gente pode ter danos também, como perda de sensibilidade no lábio, na língua, às vezes uma comunicação que a gente chama de bucco-sinusal com o seio maxilar, que pode gerar um problema até na hora de você respirar, que às vezes você vai beber alguma coisa, você tem uma sensação que sua boca está furada entre o nariz e a boca. Então você tem estruturas que você tem que ter esse cuidado. Então, entendeu? Você aí, quando você achar que seu siso está na hora de você extrair ele ou fazer algum procedimento, você deve procurar um bucomaxilo, tá certo, gente? Porque dentista também tem as suas especialidades assim, como na medicina, né? Como tem o clínico geral e etc., o dentista também. Então, pensou em fazer qualquer tipo de cirurgia, tá achando que você tem que fazer qualquer tipo de cirurgia bucal, você tem que procurar um bucomaxilo. A gente separou algumas fotos e a nossa produção vai jogar na tela e o Dr. Leandro vai explicar pra gente. Pode jogar aí, produção, as fotos, por favor. Vamos lá. Essa é a radiografia panorâmica que a gente faz. No primeiro contato com o paciente, a gente pede essa radiografia. Se você notar, ó, a gente tem posições ali tanto do seio maxilar superior e aqui se passa, embaixo dos dentes, um canal. O nome desse é onde passa o nervo alveolar inferior. Aqui, no caso, o siso é esse aqui. Isso. Pode mostrar aqui pra mim que eu tô mostrando que o siso é esse aqui. E aqui isso, também. Isso. Aqui ele tá empurrando, literalmente, exatamente, né, todos os outros dentes. Daí a indicação até dos ortodontistas a remoção, porque ele acaba desalinhando a arcada. Então, às vezes, ele precisa remover para depois alinhar. Porque senão a gente acaba tendo função contrária. O siso empurra e a ortodontia ela alinha. Então, se a gente não tirar o causador daquilo, não adianta. Não vai adiantar nada. Então, vamos lá. Pode rodar a próxima imagem, por favor. Essa já é uma tomografia computadorizada com Cone-Beam. É o que a gente tem de melhor hoje de exame de imagem. Ela na verdade, ela vem detalhada em cortes, tanto verticais e horizontais, para a gente ver a proximidade com essas estruturas, como o nervo, como o seio maxilar. Em alguns casos mais complexos, a gente pede esse tipo de exame também, para ajudar o diagnóstico e o planejamento da cirurgia. Muito interessante. Próxima imagem. Então, esse já é uma imagem ilustrativa de um siso. Se você notar, ele está numa posição que ele está incluso. Com o tempo, com as forças que ele gera, ele pode gerar, nesse caso, gerou-se um cisto, que é essa bolinha ao redor da coroa do dente, essa região mais escurecida. E embaixo se passa que essa linha representa o nervo alveolar inferior. Então, para a pessoa ver a proximidade, para você ter uma noção, se na hora da cirurgia você tocar ou seccionar esse nervo, em alguns casos a pessoa pode ter uma parestesia severa de ela voltar meses depois ou até mesmo não voltar. Então, ficar com aquela sensação de boca torta. Então, há uma indicação, há uma complexidade, e às vezes você planejando de uma maneira errada, você pode ter esses danos irreversíveis. Muito interessante. A gente separou também um vídeo, que eu vou pedir para a nossa produção jogar na tela. Tem mais uma foto? Então, pode botar aí. Essa foto é muito interessante. Essa foto é muito interessante. Eu até tinha perguntado para o doutor, porque comigo aconteceu isso. Entendeu? Eu só fui perceber que o siso estava nascendo, o primeiro, quando aconteceu essa questão que é a periocoronarite. Isso aí mesmo que ele falou, gente. Esse caso é um caso muito comum e frequente com as pessoas. Por quê? O siso, geralmente, por ele estar numa posição que desfavorece, no caso, ele na arcada, às vezes ele não tem espaço para que a gente chama de erupcionar, aparecer na boca. Então, às vezes ele aparece parcialmente, parte dele só aparece, o que gera essa que a gente chama de periocoronarite. É uma camada de gengiva sobre parte dele, que com o antagonista, que é o dente de cima, é o outro siso superior, na hora da mastigação acaba lesionando essa gengiva. Isso gera uma inflamação. E isso também vira foco de bactérias, às vezes na hora de você se alimentar. Então, o que gera também, às vezes, um incômodo ao paciente, dor, edema. Então, a periocoronarite é uma indicação clara de remoção de siso. O paciente que tem periocoronarite, ele precisa remover o siso. Então, se você aí de casa
tem essa pelinha que de vez em quando está inflamada, porque você acabou impulsionando ela na hora da sua mastigação, procura aí um especialista para você tá fazendo a remoção do seu siso. Chegou uma pergunta aqui pra gente, doutor, que é do nosso companheiro Felício Porto, que trabalha aqui na TV Diário. Felicinho tem 19 anos, né? E ainda não sentiu nada, o siso não apontou, né? Até que momento ele pode esperar o nascimento desse siso? Então, é importante até você falado isso. Nesse caso, é interessante ele ir num profissional fazer essa radiografia, primeiro para ele saber se tem o siso. A probabilidade é ele nem ter. E, às vezes, a probabilidade de ele ter e não ter que remover. Mas, caso ele venha a ter e tenha indicação, a melhor idade para se remover um siso é essa idade, entre 16, 17 anos e 20. Porque é o período que a nossa arcada terminou já de se formar, ela não vai mais movimentar. Que a gente tem a parte de crescimento ósseo da mandíbula e da maxila, que são os ossos da nossa cavidade oral, que até 16, 17 anos eles ainda estão em formação. Então, às vezes há uma dificuldade maior, a gente pede para chegar a esse ponto para poder estar removendo. Mas, a partir daí, quanto mais ele ficar, mais a chance, se houver indicação de remoção, de desalinhar a arcada, às vezes de virar ponto de bactéria, de ele ter dor, incômodos. Então, a gente já preconiza nessa idade já do paciente já estar procurando um profissional para ver se há indicação de remover. Respondido, Felicinho. Respondido. Agora sim a gente vai rodar o vídeo aí e ouvir as explicações do Dr. Leandro. Pode rodar, por favor. Vamos lá. Esse caso é a periocoronarite, uma imagem 3D. Isso mostra exatamente. Esse caso é um outro casinho também de periocoronarite. A gente vê o dente em formação e como ele gera com o tempo essa gengiva sobre a região, tá? Tem locais, principalmente nesses casos assim, que o paciente vem a sentir muito incômodo. A periocoronarite, com o tempo, ela acaba virando foco de bactéria. Se você notar nas duas imagens, você tem uma redução do osso ali. Essa redução do osso porque acumula restos de alimento, que é placa bacteriana, e com o tempo acaba gerando um processo inflamatório na região, o que acaba diminuindo a qualidade e até a quantidade do seu osso ao redor do elemento. Muitos pacientes têm que a gente chama de periodontite por causa disso. Nesse caso, é uma coisa até muito comum de acontecer. A posição do siso, ela, em contato com outro dente, ela acaba reabsorvendo o dente da frente, gerando cárie, o paciente tendo que fazer canal, dependendo do caso, ou até ter que remover o outro elemento. Isso é importante também. Tem que tomar bastante cuidado, porque senão, ao invés de você tirar um, você tem que tirar dois. Exatamente. Esse é um casinho já de cisto. Em alguns pacientes, eles já aparecem com esse tipo de problema. E esse cisto, às vezes, em alguns casos, gera por causa dessa força do elemento na região também. Então, com o tempo, isso pode acontecer, pode aparecer. Mais uma indicação para você ter que remover a cirurgia, o elemento dentário. E quanto mais cedo, melhor, né, doutor? Exatamente. Lembrando que é interessante a gente sempre frisar que a partir dos 17, por causa da posição na formação dentária. A gente vê aí como o cisto trabalha empurrando os outros dentes. Exatamente. É o desalinhamento dos elementos, ó, com o tempo que ele vai fazendo, ó. Se você notar... Tudo que acontece com o cisto de um lado acontece do outro lado também, simultaneamente? Não necessariamente. O siso, na verdade, ele nasce de um lado e pode nascer totalmente diferente do outro. Eu já peguei casos de pacientes terem indicação de remover só um lado. Geralmente, quando você remove o inferior, você remove o superior, porque eles são antagonistas. Então, quando você tira um, você tira a função do outro, ou seja, ele não consegue mais estar mastigando aquilo. A região, entendeu? Mas geralmente há casos que você só tem, às vezes tem 4 sisos e precisa remover 2, por exemplo. Então, não necessariamente você precisa remover os 4. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, muito bacana, a gente tirando as suas dúvidas, as dúvidas de você de casa. Saúde bucal não tá ligado, né? Isso a gente está recebendo, doutor Leandro Mignon, e você pode acompanhar aí daqui a pouquinho, né, lá no nosso blog, no meu blog, vinisoares.blogspot.com.br, que vai ter uma matéria lá super explicativa para você, com fotos, imagens para você ficar aí super ligado em saúde bucal e tirando as suas dúvidas. Continua com dúvida? Quer saber de algum assunto relacionado à saúde bucal? Manda um e-mail para mim, vinisoares
Soares, tvdiario@gmail.com. Tá na tela para você, Vini Soares, tvdiario@gmail.com, que na próxima semana o Dr. Leandro te responde aqui ao vivo no nosso Ligado. Doutor, brigadão. Foi um prazer mais uma vez aqui, obrigado pela oportunidade e espero ter tirado algumas dúvidas aí do pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem. Muito bacana. Você de casa que me acompanha, é isso aí. Hoje, quinta-feira, amanhã, sexta-feira, e a gente já começa falando da melhor. W6, a casa mais charmosa da cidade, no coração da Avenida Pilinca. Amanhã, sexta-feira, depois do sucesso de semana passada, o verão tá chegando e a gente já começa a fazer aquele esquenta, né? Alô, Farol! É isso aí. Chega pra perto pra você curtir sem marra e esse pequeno careca cantante apresentador que vos fala. Quer mais? Eu trago mais pra você, porque tem 150 litros de cerveja liberados e também Smirnoff em dobro a noite toda. DJ Matheus Rocha e DJ Felipe Santos. Não perca tempo, venha curtir com a gente na melhor, é claro que é na W6. Nesse sabadão, a casa mais charmosa da cidade completa 1 ano e para isso a gente traz para você 2 shows completos. Eu tô falando do sucesso sertanejo universitário da nossa região, Jorge Davi, e também o sucesso em todo o Brasil, Trio Ternura, neste sabadão, dia 29 de novembro, a partir das 23 horas. Ingressos limitados na bilheteria da boate, tá certo? E também na loja Fluir da Avenida Pilinca. Eu espero por você lá. Galera, o nosso tempo tá estourado, é isso aí, 10 horas e 55 minutos. Eu vou me despedindo de você por aqui, você continua interagindo comigo pelas nossas redes sociais e amanhã o nosso encontro marcado ao vivo aqui na Melhor. TV Diário, a TV onde a gente se encontra. Uma quinta-feira abençoada pro Papai do Céu. Tchau, tchau!